Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, os que estão nos assistindo também, sempre um prazer e uma alegria poder estar aqui com vocês na terça-feira à noite. Bom, outubro já está indo quase que para o final do mês, né? Então, exagerado. Dia 29 de outubro, terça-feira, às 20h15. Nós temos Joshua, a história de um reencontro com Aloísio Rocha. Dia 30, quarta-feira, às 14h, Almas Gêmeas, do livro O Consolador, com Inês Vendramini. E dia 31/10, quinta-feira, às 20h15, Ser Feliz dá Trabalho, com Silvia Regina de Lúcia. Também no dia 19, teremos as nossas comidinhas. É um sábado, vai das 12 às 16 horas. E às 15 nós teremos, às 15 horas do dia 19, teremos o Amanhã Nasce de Hoje, que é uma palestra com Plínio Penteado. Nós teremos cachorro-quente, mousses de limão e chocolate, limão e maracujá, bazar de roupas e calçados, com peças a partir de R$5. A nossa campanha de sacolinhas de Natal também já começou, né? Começou dia 1 de outubro, certo, dona Cláudia? A sacolinha já começou dia 1 de outubro. Ela vai trazer já na próxima semana, a gente já começa a soltar. Tá, e a entrega vai ser dia 7 de dezembro. Temos a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar com a mão de obra ou com a linha, com os materiais, são quadradinhos de 20 por 20, que depois unidos formam essa manta. E aí nós doamos para as casas aqui da Lapa que trabalham com bebês e gestantes. Como todo centro espírita, nós aceitamos doações, tá? Em dinheiro, nota fiscal, roupas, calçados. Estamos arrecadando também tampas e lacres plásticos, lacres e latas de alumínio, blister de remédios e notas fiscais sem CPF, que são doados para o Instituto Amor Rosa. E atendimento fraternal, quem desejar conversar com um dos trabalhadores, é só chegar um pouquinho mais cedo, uns 30 minutos antes dos trabalhos, tem sempre um trabalhador para falar com vocês, ou se depois quiser agendar, é só mandar uma mensagem pelo Facebook, e aí a gente entra, ou e-mail, né? A gente entra em contato com vocês para marcar uma data. E temos também a nossa biblioteca ali, com livros na biblioteca circulante, então quem desejar, só pegar ali, e tem também livros novos, se alguém quiser comprar. Beleza? Então vamos sentando confortavelmente nas cadeiras. Quem quiser fechar os olhos fechem, quem quiser ficar de olho aberto, fiquem bem à vontade. Vamos nesse instante relevando os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo por mais essa oportunidade, vamos agradecendo sempre por esse momento, pela oportunidade de reencarnação, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de podermos corrigir os nossos atos e seguirmos o caminho traçado pelo plano maior para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Jesus e de Deus. Vamos pedindo que os bons espíritos nos acompanhem na nossa jornada, que possamos levantar a cada queda, que possamos seguir firme com os nossos passos na direção correta. E, como sempre, que os ensinamentos que serão passados aqui no dia de hoje, nessa noite, possam deixar de ser apenas conhecimentos e possam se tornar ações no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu vou falar para vocês um tema que acho que é a Ivete que falou sobre a morte, né? Eu vou mudar o nome e falar sobre desencarne. Fica mais bonito e menos assustador. Então vamos falar um pouquinho. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido e que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Essa frase está no livro de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 58, capítulo que se chama Ante os que Partiram.
E ele fala que a dor de você enterrar um ente querido talvez seja uma das dores, uma das piores dores que a gente possa sentir na vida. Então, quando a gente olha a morte desse jeito, ou desencarne, né? Nós começamos a perceber, achar que é algo extremamente... Você fala, nossa, a morte parece que não tem muito sentido, parece que ela quebra tudo aquilo que nós temos programado, parece que ela quebra tudo aquilo que nós temos planejado, todos os nossos desejos. E a gente esquece que tudo isso faz parte de um planejamento reencarnatório. A morte não é ao acaso, faz parte, já está programado, o nosso dia já está marcado. Então a gente não pode ver esse desencarne como algo que acontece por acontecer. Não, tem um porquê, tem um momento certo, e nós temos que tirar alguns aprendizados com isso. Qual que é um dos aprendizados que nós temos que tirar? O primeiro, que nós treinamos para a morte todos os dias, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo, e já é um ensaio para a morte na última saída desse corpo que ele habita nessa encarnação. O segundo ponto é a resiliência. Por que a resiliência? Como foi dito no texto inicial, nós temos que passar por essa dor, nós temos que passar por esse momento, levantar, sorriso no rosto e seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mesmo que por dentro nós estejamos quebrados em frangalhos. E esse tema da morte, esse tema do desencarne é algo tão, como que a gente pode dizer, tão estudado e tão abordado, que Marco Aurélio, né, imperador romano, ele falava, tomar a morte como conselheira. Aí a gente pergunta o seguinte, se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria hoje? Se eu fosse morrer amanhã, eu mudaria meu jeito de ser, eu mudaria meu jeito de agir, meus pensamentos. Então, se nós tomarmos a morte como conselheira, nós vamos mudar completamente o nosso jeito de agir. Na filosofia, tem uma teoria que chama teoria do impacto, que diz que a consciência nasce do contraste. Então significa que a gente só dá valor para a vida diante da morte. A gente não tem aquela famosa frase, a gente só dá valor ao que perde? Por que a gente só dá valor ao que perde? Porque a gente compara com o que nós tínhamos. Se nós adotarmos isso na nossa vida, que do contraste nasce a consciência, que do contraste nasce o aprendizado, nós vamos perceber que desse contraste do que nós fizemos certo com o que nós fizemos errado, nós vamos aprender cada dia mais. Então, se nós considerarmos o que é a vida, o que é a morte, se nós considerarmos, por exemplo, Cristo, todo mundo lembra do Cristo crucificado, certo? Qualquer lugar que você vai, você vê um quadro, você vê uma estátua, você vê um... Por que a gente não lembra de Cristo das suas obras? Por que a gente não lembra de Cristo da sua vitória? Vitória que eu digo sobre a morte. Então, se a gente perceber, todo aprendizado normalmente que nós temos em relação ao Evangelho, ele vai terminar sempre num jardim e nunca no cemitério. As nossas derrotas, a gente não sai mais forte a cada provação que nós passamos? A gente não renasce mais forte a cada dificuldade? E por que nós não utilizamos isso como aprendizado? Esqueçamos o Cristo na cruz, mas vamos lembrar das suas obras. A gente não fala aqui das obras de Cristo? A gente não fala aqui da sua ressurreição, né? Ou de quando ele saiu do túmulo e deu uma nova vida a todos nós, deu um novo significado? Se nós analisarmos isso na nossa vida, nós vamos perceber que durante algumas fases nós tivemos sempre uma crucificação e saímos vitoriosos. Então, vamos levar um conhecimento disso, de como nós superamos, como nós ficamos mais fortes depois de uma morte, mesmo que seja simbólica ou significativa. Então, isso funcionou como uma introdução, mas o que é morrer? O que é desencarnar? Segundo a terminologia espírita, é um fenômeno biológico por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica no corpo físico. Até aí, nenhuma novidade. Só que nós podemos considerar que a morte nada mais é do que mudança de plano.
É como se eu saísse, mudasse de uma cidade, saísse daqui e fosse para outra cidade. Vocês não vão mais me ver, mas vão saber que eu estou numa outra cidade, morando, trabalhando e estudando. A mesma coisa ocorre com a morte. Então, é uma mudança de plano. Não significa que o espírito vai desaparecer. Nós sempre falamos aqui que o espírito é imortal. Apenas mudou de cidade. Por isso que nós fazemos as nossas preces, para que elas possam ser escutadas, para que elas possam ser ouvidas. Senão, não faria sentido. Né? Da mesma maneira que nós fazemos as preces para levar um alívio, eles também mandam as emanações, as mensagens que nós recebemos aqui, para nos trazer alívio também no nosso dia a dia. Até aí tudo bem? Detalhe, não é porque morreu vai virar santo. Tá? Essa mudança de plano não vai alterar em nada as enfermidades e as virtudes. Ou seja, do outro lado também, ou nessa outra cidade, também haverá necessidade de estudo, de progresso e de evolução. Nós somos uma cópia simplista do plano espiritual. E aí, tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Então a gente só morre e muda de plano. Morrer, então, como foi dito, é parte integrante da vida. Nós já falamos que ela é tão natural e previsível quanto nascer. Só que quando a gente nasce, é motivo de alegria nesse plano. Lá, muitos dos nossos irmãos choraram porque nós saímos passar por provações aqui. Né? E quando nós estamos aqui, a morte parece algo trágico. Por quê? Porque lembra da nossa insignificância, lembra da nossa fragilidade, lembra de quanto simples nós somos e a qualquer instante nós podemos desencarnar. E também chame atenção para a nossa, resumindo tudo isso, para a nossa vulnerabilidade, apesar de todos o desenvolvimento tecnológico. Então nós podemos estudar a morte por algumas concepções filosóficas. Então, lembrando que o Espiritismo também tem um quê de filosofia, tá? Podemos considerar a morte como o início de um ciclo de vida. Várias doutrinas falam isso há milhares de anos, e Platão já chamava, para ele a morte era a separação entre a alma e o corpo. E essa separação inicia-se um novo ciclo de vida da alma. Plotino, outro filósofo, ele falava, se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma, porque esta exerce sua melhor atividade sem o corpo. Quantas vezes vocês já ouviram falar que quando nós estamos encarnados, o nosso espírito está limitado? Quando a gente dorme, quando a gente se separa do corpo físico, nós temos a amplitude de todas as nossas percepções e sentimentos. E quando a gente morre, quando a gente desencarna, acontece o mesmo. Por isso que quando a gente desencarna, a nossa consciência nos tormenta tanto, porque nós temos aquele sentimento de algo que fizemos errado potencializado. Schopenhauer falava que a morte é comparável ao pôr do sol, que representa ao mesmo tempo o nascer em outro lugar. Da mesma maneira, quando nós estudamos aqui encarnação, planejamento reencarnatório, onde o espírito vai sofrendo ele vai minimizando no plano espiritual, lá os nossos irmãos ficam tristes, porque nós vamos ficar meio, como se diz, nós vamos ficar meio perturbados. Só que quando a gente sai daqui para lá, nós ficamos perturbados aqui, e os que estão lá recebem sempre com muita luz, com muito amor e com muito carinho. Então é um pôr do sol aqui e um nascimento lá. E quando a gente reencarna, é ao contrário. Podemos analisar a morte também como um ciclo de vida, o fim de um ciclo de vida. Antes era o início, aqui é um ciclo. Mais uma vez a gente recorre a Marco Aurélio, que ele fala que a morte é um repouso ou cessação das preocupações da vida. Quando a gente não fala, quando a pessoa desencarna, descansou? Não é isso que a gente fala? Aí a gente não sabe se a gente fala descansou quem morreu, ou a nós que vamos deixar de se preocupar tanto, né? Também tem isso. Tem o nosso lado egoísta aqui. E a morte também, se a gente pensar, tem um conceito religioso. Aí a gente volta um pouquinho no Velho Testamento, lá no livro da Gênesis, lá no livro da Gênesis, que a gente fala que
que a morte representa o fim das tribulações humanas impostas à humanidade em razão do pecado de Adão e Eva. Se da época de Adão e Eva nós estamos sofrendo, lembra? Saia do paraíso, agora você vai viver em função do seu suor, do seu trabalho e de tudo mais. Se nós estamos sofrendo desde aquela época, quando a gente desencarna, fica mais tranquilo. Né? E, como eu falei, que a gente pode desencarnar a qualquer instante, a possibilidade existencial. O que significa isso? Que a morte é uma possibilidade que está na nossa vida a qualquer instante. A qualquer instante a gente pode desencarnar. Por isso que a dona Diva sempre falava isso, né? Como que está a minha malinha? Como que está a minha mala? Minha mala está pronta? Como que está a minha consciência? Minha consciência está tranquila? Se eu desencarnar, se vocês... Vamos corrigir melhor essa parte. Vamos pensar o seguinte: se eu desencarnasse hoje, como estaria a minha consciência? Façam essas perguntas a você mesmo. Chegaria do outro lado tranquilo, sorrindo, tipo, voltei, ou chegaria do outro lado, eu acho que eu preciso voltar lá para acertar umas contas? Então a gente tem sempre que pensar nisso. E como a gente sempre fala, né? O pensamento espírita diz que a vida no mundo corpóreo é transitória e que todas as criaturas vivas que aí se encontram estão de passagem. O que significa que nós estamos de passagem. Esse não é o nosso lar. O nosso lar é o plano celestial, é o plano de luz, é o plano espiritual. Se nós estamos de passagem aqui, por que a gente reclama tanto? Nós só estamos de passagem. Do outro lado é onde nós seremos, é onde nós temos a amplitude dos nossos sentimentos, é onde nós vamos ter a perfeita não, mas vamos ter, da mesma maneira que teremos as cobranças, teremos a felicidade plena. Platão, mais uma vez, no diálogo de Fédon, né? Eles vão falando, descrevendo os momentos finais da vida de Sócrates. Que ele fala a serenidade do sábio diante da morte e reconhecimento de que a separação significa liberação do espírito. Então, se nós pensarmos que nós carregamos esse corpo para passar pelas provas aqui, esse corpo pesa muito para o espírito. Esse corpo é muito difícil de carregar para o espírito. Claro que para os espíritos mais leves, né? Porque tem os espíritos bem pesadão que levam tranquilo. Os materialistas, né? Então, se a gente buscar essa nossa evolução, a gente vai se sentindo que o nosso objetivo é ficar cada vez mais livre, cada vez mais leve. Seguindo essa linha, Heidegger diz que a morte é aquilo que confere significado à vida. Ou seja, pela doutrina espírita, só morre bem quem viveu bem, quem deu significado à sua existência. Falando nisso, como que está o significado da nossa vida aqui? Veja que sempre quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. Por quê? Porque uma completa a outra. Uma é sentido, é um ciclo contínuo. Qual que é o meu valor? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou vivo? Qual o propósito de estarmos vivos? Alguém já se fez essa pergunta? Qual que é o nosso propósito? O que vocês acham que é? Eu fiz, mas ninguém respondeu. O propósito de estarmos aqui é ser útil. Em todos os ensinamentos diz ser útil. Em todos os aprendizados é ser útil. Ser útil comigo, ser útil com o meu próximo, é ser útil, é ter uma utilidade. Esse é o valor e o aprendizado que nós temos que passar por aqui. Já falamos de vida, já falamos de conceito, já falamos de morte. E a transição? Como que fica essa transição? Nós já falamos que é natural. Quantas vezes nós já desencarnamos? Algumas? Algumas várias? Muitas, né? E a gente ainda tem medo? E a gente ainda se assusta com ela? Então, quando a gente fala de transição, a pergunta simplesmente vai ser: como que foi a nossa vida aqui? Essa transição vai ser mais tumultuada de acordo com a minha vida. Minha vida foi tumultuada? Ou a minha vida foi focada no plano... Resumindo a pergunta, está mudando. A minha vida foi focada no mundo material ou a minha vida está sendo focada no plano espiritual? Eu estou aqui para aprender, passar por essa vida e me tornar um espírito melhor no final dela? Ou eu passei por aqui só querendo dinheiro, status, bem-estar,
Minha vida foi material ou minha vida foi espiritual? Qual o aprendizado que eu tenho? Por quê? Porque isso vai me dizer como que vai ser o meu desencarne. Vocês lembram, vários evangelhos já foram ditos, que na hora da encarnação, na hora da fecundação, nós somos o nosso perispírito, o nosso espírito é associado molécula a molécula, e só termina essa interação quando a criança nasce? O oposto é verdadeiro. O espírito só vai deixar o corpo quando a última molécula for separada. Isso pode causar uma certa... Pode causar não, né? Causa uma certa perturbação. O espírito vai ficando mais adormecido, mas esses momentos a gente ainda pode ficar se perguntando do que nós fizemos. Mas aí tem o resumo disso tudo, né? Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Vocês lembram, vocês já leram, já viram alguma reportagem, algum programa? Quando os faraós morriam, eles tinham um guia de como chegar ao paraíso, que era o livro dos mortos. Vou resumir bem. Lá no final, simbolicamente, o coração do faraó era colocado numa balança e do outro lado era colocado uma pena. Se seu coração fosse mais pesado que uma pena, você não ia para o paraíso. Não ia ninguém. Hã? Não ia ninguém. Por isso que tinha o livro dos mortos que ensinavam o caminho, né? As entrelinhas. Mas, voltando àquela pergunta, se eu morrer hoje, como que está meu coração? Se eu desencarnar... Oi, Clã? Não, isso aqui pensa. Está aqui, ó, a balança. Como que está o meu coração? Ele está puro? Ou está... Se eu pego essa pessoa, eu vou encher tanto de tapa? Me dá paciência, porque se me der força, eu vou encher ele eu ia falar outra coisa, mas de pancada, não é isso? Mateus falava que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Meu coração está cheio do quê? Está cheio de vida? Está cheio de amor? De utilidade? Ou de rancor? Ou de ódio é uma palavra muito forte? Ou de raiva? Como que está meu coração? Uma salada de fruta. Tem dia que tá mais assim, tem dia que tá mais assim. Então vamos desencarnar no dia que está mais assim, né? Mais calminho, porque senão o coração vai estar peludo, como eles falam, né? E aí, resumindo, a conquista da perfeição humana não é a simples questão de construir um bom caráter e ser bonzinho e simpático. Há algo mais envolvido nisso. É uma questão de compreensão e de uma nova e regulada atitude interior, orientada para Deus, porque ela é orientada para o serviço do homem em que Deus se está expressando. Se não amarmos nosso irmão, a quem vimos, como podemos amar a Deus a quem não vimos? Essa é a pergunta que São João, o apóstolo amado, faz, né? E que nós estamos tentando responder até hoje. Se eu não consigo amar quem eu estou vendo, quem está meu próximo, que são os instrumentos que me fazem evoluir, como que eu posso dizer, perdoai, Senhor, assim como no Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, como que eu posso dizer, eu amo a Deus, se eu não consigo amar quem está próximo? Se eu não consigo amar quem é da minha família? Essa frase eu não devia ter falado, a Cláudia vai me pegar lá depois de falar. Olha o que você falou. Então, assim, se eu não consigo ter harmonia em casa, como que eu vou querer ter harmonia com Deus? E aí, só para terminar tudo isso, e a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, na verdade, a morte é uma identificação da consciência com o estado passageiro, com aquilo que não somos. Significa que ao morrer, nós vamos realmente... Morrer não, ao desencarnar, a gente não morre. Ao desencarnarmos, nós vamos perceber exatamente quem nós somos. E como a gente sempre fala, que é no contraste que a gente vai dar valor, na hora do desencarne nós vamos ver a oportunidade que nós perdemos nessa vida. Nesse momento nós vamos falar, me dá mais uma encarnação? E nós estamos acabando de sair de uma delas.
Então, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, provavelmente a gente vai voltar na próxima. Então, vamos transformar, como disse Marco Aurélio, tomando a morte como conselheira. E se eu morrer hoje ou amanhã, como que está a minha vida? Tomara que esteja com o coração mais para lá. Morte não é problema, morte é início de vida. A gente só precisa aprender com ela. Beleza? Então vamos matar todos os nossos sentimentos pesados, amarguras, rancores, raivas e outras coisas mais e transformar em amor, utilidade e um desejo de um futuro melhor a cada um de nós. Perfeito? Legal. Então vamos seguir com o nosso trabalho. Posso fazer uma pergunta? Pode. Boa noite, tudo bem? Pode, claro. Obrigado pelas palavras. Pô, legal, faz pergunta. Estive aqui terça-feira passada e falou-se muito sobre caridade. O que você está trazendo hoje tem total conexão com isso. A questão da morte, a minha dúvida, a caridade, pelo que eu entendo, é o pós-morte, onde você vai ter essa balança da pena que você comentou, o quanto que isso vai ser colocado em prática para as futuras eventuais reencarnações. A minha dúvida está em relação à morte. A morte tem uma data marcada que a gente não sabe ou ela seria evitável de alguma forma? A morte você tem um horário, uma data e um local. Ou seja, não há nada que você venha a fazer proativamente por uma Pode. morte, uma questão de saúde, etc., para você evitar alguma coisa assim. Você pode fazer um monte de coisa. Alimentação errada? Provavelmente eu estou antecipando a minha morte. Tá, Estresse, então, raiva, amargura. Tá. Então, ou seja, não existe uma data cravada. Algumas ações poderiam prolongar essa data. Não só prolongar, não. Ou antecipar. Mas antecipar sem prolongar, não, porque já está programado dentro do que você fizer. O que pode acontecer é que se você está designado para ter uma morte mais trágica, por exemplo, Tá? você, devido às suas atitudes, você não precisa passar por uma coisa tão trágica. Pode ser mais leve. Então a caridade ela pode influenciar também na mesma encarnação. É isso. Ela vai influenciar no seu instante. Tá. Só que caridade eu acho uma palavra muito forte. Por quê? Tá. Quando a gente vai estudar, você vai falar um pouco de virtudes, você vai falar de virtudes cardeais, que são as virtudes que nos ajudam a trabalhar com o meu próximo. Temperança, prudência, justiça, coragem, substituído por força, resiliência. Tá. E aí você tem três que são as principais estudadas, que são as teologias cardeais, que é fé, esperança e caridade. A caridade seria a última. Só que a caridade eu acho que é uma palavra muito forte, porque a gente perde um pouco o significado dela. Ah, eu estou doando dinheiro? Isso é filantropia. Sim. Caridade é quando meu irmão precisa de um ombro e eu dou um ombro para Não, ele. isso me permita. Na terça-feira passada foi nos dado exatamente Esse isso que exemplo. você está trazendo. Então, ou seja, Eu- a caridade não tem a ver somente com doação de dinheiro, Não. mas tem a ver com o entendimento, tem a ver com empatia. tem a Eu ver gosto, de trocar muito a palavra caridade por alívio. Tá. Trazer alívio ao meu próximo. Isso, entendimentos, de repente, do que fez aquela pessoa fazer Exato. aquilo. Então, Eu acho que aí a gente ela fica mais tranquila e fica mais fácil de eu praticar. tá. Então a caridade ela pode fazer com que, se você tivesse eventualmente um final trágico, você pode não ter esse final tão trágico. Pode não, com certeza. Legal. E a morte, de repente você está marcado para morrer em 2099, dependendo dos seus atos, você pode antecipar isso para 2090 ou você pode esticar isso para 2100. É isso? Provavelmente a gente Não. sempre... Desculpa, eu não. Não, prolongar não. Prolongar não, tá. Mas eu posso antecipar. Tá. Então o prolongar não existe. É Não, isso? você tem um tempo marcado. Tá, Certo? Sobre prolongar, tem Alguns livros. Eu já escutei o pessoal comentar sobre o Chico, Tá bom? que as orações das mães que recebiam as cartas dele é o que Ah, é verdade. acabavam É verdade isso. prolongando a existência dele. Tá bom. Mas é uma exceção. São exceções. Tá bom. Mas, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, uma pessoa terminal, e ela não consegue ir embora, aquilo vai se prolongando. Vai se arrastando. Geralmente, quando a família vai embora, um pouco mais... Ele dá uma melhoradinha, a família vai embora,
Tá. fica um pouco mais tranquilo, aí conseguem fazer o desligamento. Mas Porque esse ponto é um pouco diferente. vai prolongando, né, um pouquinho, né, Tá. vai doando energia. Vai doando. Nesse caso é uma transferência de fluido vital. Tá. Você pode ver que normalmente quando a pessoa antes de desencarnar, ela melhora. Ela dá uma melhorada e todo mundo relaxa, logo em seguida ela desencarna. Tá. Que é exatamente Mas a família fica ali prolongando, né? fica arrastando, prendendo. Ai, meu, já cumpriu a missão, bola pra frente. Como é que você situa o suicídio dentro dessa expectativa de vida? Você tem um prazo, você pode antecipar através do suicídio? Através do suicídio, uma alimentação, você vai se antecipando. O suicídio é algo extremamente terrível. Porque você está indo contra os desígnios de Deus. Da mesma maneira que você tem a vida, você tira a sua vida. É um caso que merece um estudo separado, porque é algo bem trágico. Porque assim, atualmente a gente vê muita criança se suicidando. Muitos adultos se suicidando. Nós tivemos agora Setembro Amarelo, né? Que era exatamente a prevenção da vida. Me ajudem a corrigir se eu estiver falando besteira. E quando você se suicida, na verdade você está tentando se libertar de uma dor. Essa dor é física. Só que quando você se suicida, você percebe que essa dor não vai passar. E além de sentir aquela dor, você arrumou uma outra. É algo assim extremamente terrível. Porque primeiro que você está tirando a vida. Vai contra, mais uma vez, o desígnio de Deus. E o segundo é que você arrumou, se você já tinha um carnê grande para pagar, imagina. Você não se alivia. Não, você só se compromete cada vez mais com o plano de saúde. Se alguém quiser, depois pode ler Memórias do Suicida de Ivone Pereira do Amaral. A dona Ivone Pereira do Amaral, ela foi suicida em várias vidas. E ela foi retratando isso no livro. É algo assim que merece um evangelho próprio, porque é meio pesado e demorado. Você tem uma bateria para 100 anos e você vai com 30, resta 70 de E esses 70 você vai ter que. bateria. Você leva o débito, né? E esses 70 você vai ter que pagar depois, tá? Pois é. Então, se tem uma data para sair, você incorpora mais 70 ali. Então, se você tem mais uma encarnação. E fora, se a gente for falar dependendo como você se suicida, a deformação no seu perispírito, o sofrimento em vidas futuras vai ser bem maior. Você vai ter que, dependendo como você se suicida, você vai ter que recuperar o seu perispírito. Então, você vai ter que passar por algumas encarnações para o seu perispírito poder se recuperar, para você poder voltar em condições. Terrível. É algo assim muito terrível da gente. Mas aqueles que perderam familiares assim também não se desesperem, porque tem os atenuantes, Tem os atenuantes e tem a misericórdia divina sempre. cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ah, isso é interessante. Cada caso é um caso, ou seja, cada um de nós tem uma viagem, tá? Não acha que alguém vai fazer essa viagem por vocês, não. Essa viagem é individual. Tem mais comentários? Então é isso. Vamos sendo útil, que aí a nossa vida vai ficar mais leve. Legal. Quando a gente começa a olhar, a reparar o que está do lado, quando a gente começa a reparar na vida dos que estão ao nosso lado, a gente percebe que a nossa vida está leve. Agradeço as respostas. Eu acredito muito na caridade, acredito muito no perdão, nessas questões. Eu sempre tive minha vida muito pautada nisso. Por outro lado, como eu perdi meu pai 30 meses atrás, eu achava que eu podia ter feito mais. Eu perdi meu pai quarta-feira passada. Nossa, Amanhã vai fazer 7 dias. Eu achava que eu Perdi podia não, fazer- eu sei onde ele está. Eu achava que eu podia ter feito algo mais. Então, isso fica na minha mente em relação à questão da saúde. Que até usei a frase, não usei a frase que ele descansou. Ele teve um infarto fulminante e eu não achei que ele já tinha que descansar. Né? Não estava. Faz parte do planejamento. Tá, Não é, lembra-se do seguinte, nada é por acaso e a gente faz aquilo que a gente tem condições de fazer. Então não se culpe. O que você fez garante que foi o melhor. Tá? É o que você podia fazer naquele momento.
Se fosse um momento diferente, poderia ser diferente? Sim. Mas com certeza foi o que é melhor. Então, não se culpa, ele está sendo bem amparado, está sendo bem cuidado. E daqui uns 70, 80 anos ele está reencarnando. Fica sossegado. Se for tudo bem, né? Se for tudo bem. Senão demora uns 120 aí, mas tudo bem. Tá bom? Também não tem. Antes que alguém fale, não tem data, tá? Se alguém falar que tem data, não tem. Vai ter um período aí. Tá bom? Legal. Obrigado. Eu que agradeço pela participação. Prece de Caritas. Vamos falar da prece de Caritas então agora, pô. Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Seguindo os nossos trabalhos, vamos aguardando agora as mensagens do plano de luz, as mensagens que sempre nos chamam a atenção, nos orientam, nos instruem e também, muitas vezes, nos consolam. Boa noite. Boa noite. Nós estamos numa equipe muito grande nesta noite aqui. E cada um da equipe está sentindo os batimentos cardíacos de cada um que está neste salão. E nota-se que alguns estão deprimidos, outros se sentem oprimidos, outros vieram buscar conhecimento, outros vieram buscar alívio para os seus problemas. E queiram vocês, amigos, todos vão sair daqui satisfeitos. Só que a vida continua. E é aí que todos têm que pensar, todos têm que trabalhar o melhor possível para que tudo corra de acordo com o que vocês querem ou o que vocês precisam. Porque geralmente, amigos, tudo o que o espírito precisa lhe é dado. O supérfluo é um presente. Então façam do supérfluo só um presente. Concordo que alguns pensamentos
estão a dizer não é tão fácil assim. Mas ninguém falou que foi fácil, que era fácil. O reencarne, amigos, é um trabalho para que possamos todos nós, digo todos nós, porque já tive reencarnado várias vezes, é para nós nos melhorarmos. É a oportunidade que o Pai Maior nos dá para que possamos trilhar um caminho de evolução. Não guardem raiva, nem rancor, nem mágoa. Não guardem tristeza. Vivam a vida, vivam cada dia. O ontem já foi, o amanhã a Deus pertence. Que todos possam sair daqui esta noite com muita paz, com muita luz, com muito amor no coração. Que assim seja. Vamos seguindo agora com as nossas vibrações. Já estamos fortalecidos pelo Evangelho, fortalecidos pelas mensagens. Agora vamos doar um pouco das nossas energias aos nossos irmãos mais necessitados. Vamos ao momento de vibrações. Então agora, vamos reunindo o que há de melhor nos nossos corações em benefício daqueles que sofrem. Vamos praticar um pouco da caridade através dos nossos pensamentos, dos nossos melhores sentimentos, melhores intenções. Vibremos pensando com carinho nas crianças que sofrem desamparadas, abandonadas, ou talvez por perderem os seus pais cedo, que elas possam se sentir encorajadas, fortalecidas, renovadas em pensamento, em sentimentos, para seguir as suas vidas conforme planejado, conforme esperado, seguindo sempre o caminho do bem, sem se desviar jamais. Vibremos também as crianças, as famílias que se encontram em zonas de conflito, conflitos irracionais, que elas possam renovar as suas esperanças, sua fé, as suas forças, para seguirem adiante em meio às dificuldades. Vibremos também as instituições, as pessoas, aqueles que corajosamente atuam nessas zonas de conflito, amparando, medicando, cuidando, que eles possam também receber esses nossos pensamentos, boas intenções, para que eles continuem fortalecidos, firmes, diante das dificuldades, mas sempre trabalhando para aqueles que sofrem. Lembremos também as pessoas que se encontram nas ruas por dificuldades diversas, que elas possam sentir essas boas intenções que enviamos em pensamento, sejam também fortalecidos, renovados, que tenham fé, tenham esperança, não percam a alegria de viver, seja qual for a situação. Enviemos os nossos melhores pensamentos àqueles que se encontram nos hospitais por
dificuldades diversas também, que eles possam ter as suas forças renovadas, o equilíbrio do corpo, de acordo com as suas necessidades e merecimentos, mas principalmente um espírito. Pois o corpo, todos sabemos que é transitório. E aquele que precisa realmente ser curado é o espírito. Que eles possam ter sempre muita força, muito equilíbrio, e de acordo com a sua necessidade, que o corpo também possa ser equilibrado. Vibremos boas intenções, carinho aos idosos que se encontram nos orfanatos, que se encontram nas instituições, também desamparados, como as crianças, sem o carinho de seus familiares, que eles possam receber todo o carinho, toda a atenção daqueles que trabalham nessas casas assistenciais, que também atuam com muita coragem, com muita dedicação, e que esses também possam receber essas boas vibrações que enviamos. E vivemos por nós, que aqui estamos buscando aprender um pouco mais, que nós possamos receber o auxílio que precisamos, de acordo com os nossos merecimentos, e que busquemos, com muita força, com muita fé, andar sempre no caminho do bem, sejam qual for as dificuldades. E vibremos pela fluidificação da nossa água, que ela possa receber o bálsamo, que ela possa receber o medicamento que precisamos para o nosso corpo e espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos nossos trabalhos, vamos tomar os passes. Tomando o passe, a gente toma um pouco de água. Quem tiver em tratamento, volta para o salão. Quem não estiver, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Na próxima semana estaremos de novo. Vamos levar na memória 2 pontos que foram abordados aqui. O passado já foi e o futuro é uma incógnita. Então vamos atuar no nosso hoje. Vamos atuar no nosso presente. E o outro, foi lido na mensagem, vamos abrir os nossos corações para que possamos ser como Francisco de Assis. Levar mensagens de amor, de paz, aonde estiver faltando ou onde estiver, os homens ainda estiverem se debatendo. Que assim seja, espero encontrá-los todos na próxima semana. Vamos aos passos. Peraí. Vamos então, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso pela noite de hoje, para que tenhamos paz, harmonia e luz, possamos ter um retorno ao nosso lar, uma semana de paz, para que cada um de nós possamos vencer a nossa missão a que viemos na santa paz do Senhor. Graças a Deus e graças a Deus. A paz esteja com todos nós. Amém.